Bom, na última aula, deixa eu ver aqui, a gente fez o FLM, tá aqui as nossas verificações. Deixa eu ver aqui se a gente fez a verificação do flambagem lateral da alma, local da alma, não, né? Ele é... não, só da mesa mesmo, cara. Ó. Bom, então vamos lá. Vamos para o flambagem local da alma. Lembrando que nosso perfil, deixa eu ver se eu pego aqui uma foto dele para facilitar. Informações dele. Esse é o nosso perfil. Tem algumas propriedades dele que já foram definidas. Bom, para a gente fazer, então, a verificação da flambagem local da alma, o processo é bem semelhante à flambagem local da mesa, então é bem semelhante a muitos dos processos que a gente veio fazendo. A primeira coisa é determinar, então, a esbeltez real. A esbeltez real é nada mais do que a altura dividido pela largura, no qual a altura que a gente vai considerar, basicamente, é a altura da alma, né? Então, a altura da alma é aquela altura compreendida entre as duas mesas. Esse é o nosso H. Quando a gente fala da altura real, digamos, a altura total, geralmente a gente chama isso daqui de D. Então, 500 menos 25 centímetros, né, que é 12,5 da mesa superior, 12,5 da inferior, 475 milímetros, dividido por... A nossa alma ela tem 8 milímetros de espessura. Isso vai nos dar um resultado... Não sei se eu já fiz aqui. 59,375. Isso mesmo. 59,375. Então, essa daqui é a nossa esbeltez de referência. Isso daqui que a gente vai tomar como referência. Para isso, a gente precisa ainda dimensionar as esbeltez. Pode sim, Vitor. Beleza. Na hora que a gente estiver finalizando, aí você tira uma dúvida. Pode ficar à vontade. Deixa eu ver onde é que está aqui o FLA. Aí, dá alma. Então, na verdade, a gente vai definir esses dois parâmetros, o lambda-P e o lambda-R, para eu poder entender aonde que a minha esbeltez real está se enquadrando, né? Se é entre esses dois fatores, entre 0 e lambda-P, ou entre lambda-P e lambda-R. Então, basicamente, a gente pode vir aqui também nessa tabelinha. Cadê? O nosso perfil ele se enquadra nesse primeiro, é perfil IH com 2 eixos de simetria, beleza? Então, a gente está analisando flambagem local da alma. Para flambagem local da alma, é aquele mesmo índice lá daquele nosso quadrinho, daquele gráfico, né, inicialmente. E o lambda R, 5,70 raiz de A sobre FY. Então, na verdade, isso daqui é uma tabelinha, né, que eu tirei lá do livro do Facuri, que complementa, na verdade, esse diagrama que também está lá no livro do Facuri. Então, é um excelente livro aí, né? Então, a gente vai calcular esses dois índices. A gente calcula primeiro o lambda-P, que é 3,76 sobre raiz de A sobre FY, que é igual a raiz de 20.000 quilonewton por centímetro quadrado, e era 350, né? Então, 35 quilonewton por centímetro quadrado. Então, isso daqui vai nos dar 35 raiz disso
89,88. Então, nem preciso calcular o lambda R, né? Porque o que acontece? Eu já sei de cara que a minha esbeltez real, ela está entre 0 e 89,88. Então, a minha esbeltez, ela está nesse parâmetro. Não preciso ficar calculando nenhum índice, né? Adicional. Não preciso calcular o lambda R. E isso já me dá como resposta qual que é o momento característico, né? O momento resistente característico, que é nada mais do que o momento de plastificação. Por quê? Porque entre esse ponto e esse ponto, né, entre essas esbeltezes, o momento de ruptura, digamos assim, é uma ruptura por plastificação da seção. E MPL é igual momento plástico, né, vezes o FY. Aí eu volto aqui, ó. Então, eu já sei de cara que o momento característico vai ser meu momento de plastificação, que é igual, por coincidência, se eu não me engano, eu já calculei esse momento de plastificação aqui, ó. Olha ele aqui, ó. O Zx, né, que na verdade não mudou, nessa propriedade é uma propriedade geométrica da seção. O Fy, tensor de escoamento, também não mudou. Então, 79.765 kN por centímetro quadrado. 79.765 kN por centímetro, desculpem. KN por centímetro. Então, isso daqui é a resistência da minha peça quanto à flambagem local da alma. Se a gente for comparar a flambagem local da alma com a flambagem da mesa, esse é o resultado da flambagem da mesa. A flambagem da mesa ainda assim está dando um fator, um momento resistente menor. Então, até o momento, a flambagem local da mesa é quem está dominando o nosso dimensionamento, porque é a menor resistência que eu tenho para esse meu perfil. Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Rafael, por enquanto parece estar tranquilo. Beleza. Você está disponível? Eu não confesso que eu não olhei. Você está disponibilizando esses slides lá no Drive? Eu tenho que gerar ele depois que eu terminar de fazer esse exercício. Aí eu vou ver se eu gero amanhã e mando para vocês. Tá melhor. Não, tranquilo, sem Amanhã problema. eu vou gravar umas aulas para vocês de metálicas e já vou disponibilizar. A de concreto eu gravei uma, quem faz, e disponibilizei esses dias para trás. Disponibilizei uma só, né? Ô, Rafael, boa noite, tá Boa joia? noite, Silvio. Beleza? É FY, né? FY, aqui embaixo, né? Isso. Isso, FY. Por que o modo de elasticidade não é só a letra E? Por que tem a letra A também, hein? É só para distinguir do aço, né? Ah, tá. Só isso. Beleza. Modularidade do aço, porque pode ser que em alguns momentos a gente vai trabalhar com modularidade do concreto também. Aí pode ter o EC pode ser SI, SS, que é o tangente, né, e o secante. Aí esse daí é do aço, que é o fixo. Ah, pode passar, né, pessoal? Pode ir. Lembrando que isso tudo aqui é momento característico, tá, pessoal? Para eu transformar isso daqui em momento de cálculo, eu ainda tenho que pegar esse valor e dividir por 1,1. É o gama 1, né, para condições normais de carregamento, é 1,1. Bom, então vamos agora para o FLT. Esse FLT ele é um pouco mais complexo no sentido de determinação do CB, que é o fator redutor. Mas fora isso, também não tem muito mistério, não. Primeiro passo, conforme a gente havia falado, cálculo do índice de esbeltez real, que eu tenho que colocar comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração. Aí, comprimento de flambagem nosso, a gente tem que tomar o cuidado, porque a gente está analisando, deixa eu ver se eu pego aqui,
Ela tem 3 trechos, né? Se não estiver Isso. enganado. Aí você vai pegar o maior, como é que é? Vamos pegar o maior deles. Por quê? Porque é a pior situação, é o que vai me dar menor esbeltez, na verdade, a maior esbeltez, né? Então, consequentemente, a situação mais crítica que a gente vai avaliar. E a partir daí, a gente começa a analisar a nossa estrutura. Bom, vamos colocar aqui 500. Agora eu tenho que lembrar quanto que era o RY, o radiação, 21,39. Lá no enunciado, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá aqui, ó. 21,39. Vou copiar isso daqui de novo lá do enunciado, porque a gente vai precisar ainda de alguns dados agora em diante. Tá aí, ó. Então, 500, 23,37, aproximadamente. Opa, peguei errado. Esse é o RX, né? Peraí. Ó, o RY de baixo, você me desculpe, eu peguei o errado. Esse daqui é o RX. O que a gente está trabalhando é o RY. Ah, tá. Acho que eu 7,06. tô entendendo a maldade aí. Como ela vai flambar para o lado, ela está na direção, aos 90 graus das cargas, né? Então você Justamente. trabalha. Porque, na verdade, o meu momento de inércia em torno do eixo X, ele é o maior, em torno do eixo Y, ele é o menor, e a flambagem, ela ocorre justamente em torno do eixo menor momento, na verdade, a lateral, né, vamos dizer assim, o meu Y está para Uhum. cima, então a minha flambagem ocorre assim, ó, né, e Isso. não é coincidente, né, não é coincidentemente, porque o perfil está na posição comum, né, então, ele acaba tendo a flambagem em torno desse sentido e o sentido de menor momento de inércia. Aí eu tenho que Ah, pegar, legal. obviamente, o RY, né? O RY está me dando a pior possibilidade, vamos dizer assim, pior condição. Opa, deixa eu parar isso Entendi. aqui. Foi até bom esse aí, que eu não tinha, ia passar despercebido, tá? Porque as outras duas foram para X, se não estiver enganado, né? As outras duas É seção geral, transversal, então a gente só é. pegou os dados direto, né? Eu diria. Então, Beleza. está dando 70,82, aproximadamente. Então, beleza. Aí, a partir deste ponto, vamos ver aqui no nosso FL da mesa. Tá aí. Eu tenho que avaliar ainda outras duas condições. Lembrando que isso daqui é um diagrama geral, né? Eu peço sempre que vocês confiram nessa tabelinha aqui, que essa tabelinha ela traz as especificações para cada perfil. Aqui, na verdade, é uma orientação. Ora pode variar para perfil soldado, ora pode variar para perfil laminado, né? Essas informações aqui embaixo. Então, a gente volta aqui na nossa tabelinha e para FLT, a gente vai encontrar aqui, ó, perfil I com 2 eixos de simetria, refletido em relação ao eixo menor momento de inércia, beleza. Meu lambda P é 1,76 raiz de FY. E o lambda R, a gente vai ver se vai ter a necessidade, a gente vai ver a nota 1. Então, lambda P, 1,76 raiz. Já vou substituir aqui, que é os 20.000 sobre os 35. Aí, rapaz, 20. 42,07. Então, como o lambda, que é a esbeltez real, é maior que o lambda P, então, teoricamente, no meu diagrama,
da mesa, cadê? Eu mostro o negócio da mesa para vocês, a gente está falando sobre flambagem lateral por torção. Cadê? É isso mesmo, ó. Como o meu, ó, aqui é o 0, aqui é o nosso lambda P, que é 1,76 EA, que deu 42,07. A gente vai calcular agora o lambda R para saber se o meu lambda, meu desbeltese, ele é maior ou está entre lambda P e lambda R. E depois, na sequência, a gente vai calcular o CB. Então, vamos calcular o nosso lambda R. Para calcular o lambda R, a gente tem essa equação, né? Mas vamos lá na tabelinha, ver nota 1. A nota 1 está aqui, ó. Lambda R, 1,38, isso tudo aí. Vou nem correr o risco de digitar. Pegar isso daqui para não precisar copiar de novo, a gente acelerar o processo. Tem muita coisinha para fazer ainda. Então, meu lambda R é esse daqui. Só que essas informações a gente tem, né, obviamente. A gente vai ter basicamente tudo, né? A gente só não tem o beta 1 ainda. Só que o beta 1, a própria nota... A própria nota 1, ela me dá condição de calcular meu beta 1. Aqui. Então, eu vou vir e vou calcular o beta 1 com base nessa equação. Aqui e aqui. As outras informações a gente tem. J, momento de inércia torsional, né? Momento de inércia, raio de giração, o CW, seu coeficiente de empenamento da seção transversal. Então, tudo isso a gente tem nessas informações iniciais, ó, que foram dadas. Ah, está até aqui já. Só que o beta 1 também não é difícil a gente calcular. Lembrando que a gente tem aqui apenas uma referência de FY menos FR, que a gente fez na aula passada, que, né, nessas situações, eu vou desprezar as tensões residuais, eu posso considerar uma resistência média de 70% da resistência de escoamento. Então, a partir daí, a gente vai e calcula o beta 1. Beta 1, depois calculamos o nosso lambda R. Ô, Fel, deixa eu fazer uma pergunta aqui, rapidinho aqui. Uhum. No caso, você tem ali o J, o momento de inércia polar. Isso tem a ver com torção, correto? Sim. Tem forma para encontrar esse J? Porque eu não conheço, não. Tem. A gente tem até algumas tabelinhas que elas auxiliam a calcular. Para algumas sessões típicas, a gente já tem uma equação, igual, por exemplo, base vezes altura ao cubo sobre 12 para momento de inércia. Isso. Mas para algumas sessões a gente já tem essa equação para o J. Eu estou devendo ainda a aula para vocês, eu vou gravar ela de algumas orientações para determinar essas propriedades. Então, por exemplo, para a seção transversal circular, quadrada, retangular, a gente tem aí de uma forma muito mais simples essas equações para determinar o J, tá bom? Não, bacana. E só para finalizar, se uma hora sempre tiver. Outro dia, eu tive uma situação aqui na empresa que eu peguei uma amiga sofrendo torção. Uhum. Ela tem a flexão normal e ela tem uma torção ainda. Você tem alguma referência de um livro que tenha como é que é um procedimento de avaliação disso, cálculo? Torção. Eu posso até, agora não, na próxima aula, mandar a figura para aí, você dá uma olhada, só para você ver, só de curiosidade. Tá, eu vou só ver aqui se nesse livro que eu uso de referência aqui tem.
Só aproveitando, né? É até bom a gente ver se aqui no índice dele tem relacionado à torção, porque é bem específico. Eu acho que eu até acho um. Repetidas, segurança, esforço. Não tem não, viu? Não, Tem tudo estruturas bem. mistas, mas não tem torção. Geralmente, quando você tem uma viga submetida à torção, a gente costuma, é uma estratégia, né? No caso, você faz uma viga aí, emendada numa outra viga aí, que vira uma viga caixão. Então, isso daqui acaba ajudando a resistir à solicitação de torção. Não sei se seria possível, entendeu? Mas pode ajudar. Não, bacana. Eu tenho até a figura dela aqui, mas a gente depois comenta se for o caso. Beleza. Deixa eu ver aqui. É legal para esses negócios que são situações não convencionais, né? Mas são situações reais. E a gente lida com isso daí direto. É, Muito bom. um trecho de transportador vem e apoia em cima da viga, né? Se ela fosse Aham. exatamente em cima da viga, era flexão. Só que o apoio é Isso. deslocado, 300 milímetros, né? Um pino Ó, rotulado. Então você tem a flexão e ainda tem uma atuaçãozinha nela. pois é. Parece Isso é ser coisa que a legal. gente já resolveu, é só uma curiosidade mesmo. Entendi. E lá no caso vocês fizeram o quê? Bom, o projeto original do transportador, que a gente revitaliza as estruturas, né? Aham. A gente foi no campo, encontrou uma viga, um perfil que tinha disponível, a gente entendeu que ele era mais resistente, a gente Uhum. adaptou esse perfil para fazer uma nova viga, né? A gente não fez nenhum cálculo de verificação, a gente só fez uma cópia da existente, Entendi. conforme o projeto, Ah, usando um perfil entendi. mais robusto que a gente encontrou no campo. Mas ficou aquela Entendi. dúvida, e se eu precisasse verificar, sabe? Dimensionar. Não, o jeito tem. Vou ver se eu tiver uma referência, até mando para você aí. Mas livro de Show. graduação, acho que não vai ter, não. Tese, geralmente, a gente encontra. Tese, dissertação. Bom, esse meio tempo, eu já calculei para a gente o beta 1. Deu aproximadamente 0,054. Então, eu posso agora substituir nessa equação do lambda R. Então, eu volto nessa equação gigantesca aí e substituo as informações. Então, vamos lá, 1,38 vezes raiz de I, deixa eu ver, 5.600 de Y, 5.627 vezes, já vou pegar os dados aqui, 47, dividido por RY 7,06 vezes 47, que é o nosso J, vezes o nosso beta 1, vezes raiz disso tudo, 1 mais raiz de 1 mais 27 vezes 3.343.229, corresponde aqui ao nosso CW, beta 1 vezes 0,054, dividido por 5.627, que é o momento de inércia. Cara, eu já fiz essa conta, porque essa conta é chata demais para fazer. Quando a gente erra toda hora. Dá 111,41. Então, quer dizer que o meu lambda, ele é menor do que o lambda R e maior do que o meu lambda P. Então, nessas condições, vou voltar aqui, já vou voltar lá no enunciado, tá aqui.
nessas condições, o meu lambda, ele está aqui. Está nesse meio, né? Está entre lambda P e lambda R, então, consequentemente, o processo de ruptura depende agora do meu CB. Quanto que vale o meu CB? Obviamente, né, vai ser uma ruptura em regime elastoplástico, mas, dependendo da situação, se o meu CB, né, for um CB muito elevado, se for um CB igual a 1, né, se for um CB próximo de 1, eu posso ter uma zona de possível ruptura por plastificação da seção apenas. Então, é isso que eu vou avaliar dentro dessas condições. Então, ainda vou calcular quem que é meu CB, né? Esse é o próximo passo, e, obviamente, esse CB ele vai servir de referência também para calcular o nosso MRK, né, que é o nosso momento resistente da peça. Aí é que vem a questão. O cálculo do CB, pessoal, ele é um cálculo, ele não é complicado, mas, querendo ou não, ele demanda um processo de análise do momento fletor, né? Uma vez que ele é um fator redutor relacionado ao momento fletor. Rafael, vamos lá no cálculo dos VTG do R. Esse daí? Beleza. Só um minutinho. Tá, joia, não, sem problema. Então, enquanto isso, eu vou só apresentando, tá, Silvio? Depois eu escrevo. Então, se a gente for lembrar o cálculo do CB que eu passei para vocês, a gente tem diversas possibilidades. Tem uma equação geral e tem equações particularizadas para a mesa travada completamente, né? Por exemplo, a laje funcionando como elemento de travamento. Às vezes você vai ter lá os pinos de cisalhamento, stud bolt, né? Fazendo essa conexão e, de fato, fazendo essa restrição ao empenamento da peça. Ou eu posso ter situações que a gente vai tratar aqui agora, situação comum. Prontinho. Beleza. A situação comum, conforme a gente viu aqui anteriormente, é essa daqui, ó, onde eu tenho essa equação para o cálculo do CB. Lembrando que cada um desses momentos são momentos característicos, são momentos identificáveis na seção transversal. Então, vou copiar essa equação aqui. O que são isso, né? O meu MA, a figurinha aqui é mais fácil que a gente ler o texto. O meu MA é o momento a 1/4 do meu comprimento, meu MB no próximo quarto e MC no próximo quarto. Então, a cada 1/4 da seção, eu vou ter um momento fletor determinado. E o momento máximo é o maior momento fletor da sua seção transversal. Em módulo, então, pode ser negativo, pode ser positivo. Então, vamos lá. Se a gente pegar o nosso diagrama de momento fletor, agora não lembro se eu trouxe esse diagrama. Eu sei que a gente fez no F2. Bom, mas eu vou desenhar aqui para vocês o diagrama mais ou menos. Os diagramas de momento fletor era isso daqui, ó. Aqui era 534,65 kN. Quilonewton metro, se não me engano, e deixa eu ver o nosso outro diagrama, 622. 622. 622,41 quilonewton metro. Então,
A gente já tem, então, o nosso diagrama de momento fletor, e, obviamente, se a gente for parar para pensar aqui, né, no trecho 5, que é basicamente o trecho que a gente está analisando, e, na verdade, a gente, obviamente, faria análise para todos os trechos. Eu vou pegar primeiro esse trecho 5, que é o trecho que até então a gente veio analisando, que é o trecho que apresenta o maior índice de esbeltez, e percebam que aqui é um diagrama triangular, nada mais do que um diagrama triangular. Então, vamos isolar esse diagrama, que eu vou chamar aqui de trecho 1. Momento fletor aqui é 534,65. O que eu vou fazer aqui agora é dividir esses 5 metros em 4 momentos. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4. Então, cada trecho vai valer 1/4 de 5 metros. Então, é 1,25 metros. 1,25 e 1,25. Lembrando que esse momento fletor, ele automaticamente é meu momento máximo. Não tem nenhum outro momento maior do que ele. Esse daqui vai ser meu MA. Esse daqui vai ser meu MB. Pode acontecer do momento máximo ser igual ao MA, coincidir com algum outro desses momentos? Pode. Aqui, pessoal, é o momento em cada um dos trechos. Então, o que a gente faz é uma relação de triângulo. Eu já adiantei aqui o processo também, porque ainda tem muita coisa para a gente fazer. E eu trouxe para vocês o valor do CB de cada um deles. 400,99. Vocês podem fazer por regra de triângulo, tá? 1,133,67. O que é a regra de triângulo? Só para vocês terem uma ideia de onde que eu tirei isso. 5 metros está para 534,65, assim como 3, 4,25, 4,25 metros está para MA. Então, MA tem que dar aqueles 400,99 no Newton-metro. Então, cada um desses eu fui obtendo por meio dessa relação de triângulo. Para que serve isso? Eu vou pegar cada uma dessas informações e substituir aqui em cima. Então, eu vou pegar o momento máximo, o momento MA, o MB, o MC e substituir na equação anterior. Eu vou passar aqui rapidinho, para a gente não perder o fio da meada. Então, meu CB é igual a 12,5 vezes o módulo do momento máximo, como está positivo mesmo, então vai módulo de 534,65 dividido por módulo 2,5 vezes o momento máximo, que é 534,65, mais 3 vezes o MA, que é 400,99, mais 4 vezes o MB, que é 267,33, mais 3 vezes o MC, que é 133,67. Então, meu CB é igual a 1,67 aproximadamente. Já fiz essa conta aí também para vocês verem. Então, para a gente adiantar, né? Percebo que o meu CB, então, para esse processo inteiro, substituindo as equações, substituindo os momentos fletores, deu 1,67. Aqui, ó. E olha só que interessante. Isso que a gente acabou de fazer, essa equação, existe uma tabelinha que nos diz que para
diagrama de momento fletor numa viga biapoiada, com uma distribuição aproximada triangular, onde eu tenho um momento fletor na borda, eu tenho um CB de aproximadamente 1,67. E é mais ou menos o que a gente tem ali. Por quê? Não é uma viga biapoiada, que é uma viga contínua, mas eu posso isolar esse meu sistema e trabalhar como se fosse uma viga biapoiada. Então, essa tabelinha facilita demais na hora de calcular o CB. Ao invés de fazer essa equação toda, na hora que eu tenho um sistema triangular com apoios simples, é 1,67. E aqui também é a mesma coisa, professor? Quando eu tenho um sistema trapezoidal, é 1,35? Não. Por quê? Porque aqui é só se o momento de cá for menor, for a metade do momento da outra extremidade. Então, a tabelinha ajuda, mas também não resolve tudo, né? Mas para os casos mais comuns da ponta, 1,67. Ela ajuda demais. Bom, até aí tranquilo? Conseguir identificar entender esse processo do cálculo do CB? Rafael, parece que tá tranquilo, tá? Bacana. Beleza, né? Divide o trecho em quatro, em quantos momentos, usa módulo. Bacana. Isso, não, beleza. Então, a gente vai aproveitar, obviamente, né, e calcular também, que a gente vai calcular os momentos de plastificação, os momentos de plastificação, vai calcular o MR para cada um desses trechos. Mesmo eu tendo tomado como referência lá o índice Beltès, a pior situação de todas, né, aí a gente vai fazer uma análise do CB para essas outras regiões. Só para vocês terem uma ideia também, a gente conseguir comparar cada uma dessas análises. Porque a gente tem que fazer, obviamente, o FLT para a viga inteira, não só para um trecho. Né? Eu peguei a condição mais crítica para a gente dar o start. Mas, finalizando aí esse trecho nosso, se a gente tem o CB, nosso CB deu 1,67, vou voltar aqui no nosso diagraminha. Para o CB, aproximadamente 1,67, né, está aqui um pouquinho maior do que 1, a gente pode ter uma ruptura por plastificação da seção. Então, o que seria isso? Vou ver aqui na minha tabelinha, aqui meu FLT, meu momento crítico, né, na verdade, meu momento no qual vou determinar o meu MRK, vamos lá na nota 1. Aqui, ó. Na nota 1, ele fala, né, o meu momento crítico, meu MCR, pode ser dado por essa equação gigantesca, né, onde os valores da constante de penamento centavo, né, beleza, encontro da figura 7.1, né, que for dado. Mas essa situação, essa condição dita aqui na nota 1, ela é válida para quando eu tenho essa condição, desculpe, só para quando eu tenho essa condição de flambagem em regime elástico. Quando eu tenho aqui flambagem em regime elastoplástico, não. Então, vocês me desculpem, a nota 1 não ajudou em nada. O momento crítico é só, o nosso índice de Beltès está entre o lambda P e o lambda R. Eu estou esquecendo. Então, como o nosso índice de Beltès está entre lambda P e lambda R, a gente cai nessa condição aqui, ó, que é a flambagem em regime elastoplástico. Só se, né, o que aconteceria? Só se eu tivesse uma condição onde o meu índice de Beltès fosse maior que o lambda R, se eu não me engano, não é mesmo, eu já estou até esquecendo aqui, 70,82 versus 111,41. Então, não é. Então, de fato, eu estava enganado. Então, de fato, a gente está nessa condição aqui, ó, que é a ruptura em regime elastoplástico. Para a ruptura em regime elastoplástico, novamente, a gente vai utilizar essa equaçãozinha aqui, bem mais simples do que, né, essa condição para situações com SBTs muito altas.
Então, para a gente dimensionar essa minha peça, ainda falta determinar um fator que até então, não, se bem que a gente já determinou também anteriormente, que é o MR. Esse MR, para o cálculo da flambagem da mesa, a gente teve que fazer essa determinação. Olha ele aqui, ó. Pronto. Seria, na verdade, um momento considerando as tensões residuais numa seção transversal. É um momento resistente considerando essa presença de tensões residuais. Como já está calculado, está aí, ó, 50.690,5. Eu vou utilizar esse valor, então. Vou ter que copiar aquela equação. Mais fácil que a gente... É fácil que eu escrever isso tudo aqui. Beleza. Então, essa daqui vai ser a minha equação. Nosso CB já está determinado. Então, MRK é igual a CB 1,67 vezes o momento de plastificação, a gente também já calculou. Está aí 79.765, que foi calculado aqui também anteriormente, 79.765, momento de plastificação. 79.765 kN/cm menos 79.765 menos o meu MR, 50.690, 50.690,5 vezes lambda, nosso lambda 70,82, 70,82 menos lambda P 42,07, que está aqui calculado, dividido o lambda R 111,41 menos lambda P 42,07. Então, no final das contas, a gente tem um MRK para esse trecho igual a esse daqui, eu acho que eu também calculei. Calculei não. 70,82 menos 42,07, 111,41. 79.765 menos 50.690,5 menos 10,79 menos isso vezes 1,67. Depois vocês confiram aí, 113,075. 113.075 kN/metro. Aproximadamente, né? 76, mais ou menos. Bom, esse é o momento fletor resistente para aquele trecho, tá? Para aquele trecho cuja a gente tem um maior índice de flambagem, né? Agora, aí para o trecho, que eu vou chamar aqui, trecho 2. Vou chamar esse trecho aqui de trecho 2. Porque o CB aqui é diferente. Para essa outra opção aqui, ó, para essa outra borda, cara, a gente tem esse, né, querendo ou não, comprimento de flambagem menor, a gente tem as mesmas condições do trecho de uma ponta e da outra, então o TR1, que seria o trecho 1, ele sobressai do último trecho, que é o trecho 3. Mas só que o trecho 2 não. O trecho 2, ele depende muito do CB. Dependendo do valor do CB, a gente pode ter esse MRK
valendo, por exemplo, 1. Se ele vale 1, consequentemente, isso daqui muda. Né? Então, querendo ou não, o fator redutor ele pode influenciar na determinação do MRK. Então, vamos lá. Então, a gente vai para o cálculo do trecho 2. Então, trecho 2, isso. Para o trecho 2. Aí, como é que eu sei que... como é que eu sei que eu não tenho uma condição mais crítica do que aquele trecho 1, né, obviamente? Cara, o seu lambda P e seu lambda R são os mesmos. O que vai mudar é o seu lambda naquele trecho. Só que naquele trecho, querendo ou não, o seu comprimento ele é menor. Então, consequentemente, a sua esbeltez ela vai dar um pouquinho menor. E se ela é um pouco menor do que o lambda, né, vamos dizer, o lambda R e o lambda P, ainda assim ela pode estar numa zona de plastificação. Não pode não, ela vai estar numa zona de plastificação. E essa equação aqui ainda é válida. Só que o seu CB vai ser diferente. Então, ó, lambda no trecho 2 é 400 centímetros, né? Está aqui os 400 centímetros, os 4 metros, dividido, meu RY é o mesmo, que é o 7,06, que é o meu raio de giração em torno do eixo Y. Isso daqui vai me dar 56,66. Pronto. Então, como eu tenho meu lambda P igual a, que é a mesma coisa, né? 42,07, e o meu lambda R igual a 111,41, que a gente não tem dependência aqui de lambda nenhuma, são tudo propriedades geométricas da seção, então 111,41. Ainda assim, o meu lambda vai estar entre um e outro, e ainda assim a equação, meu MRK, vai ser dada em função dessa equação aí. Ó. A gente cai na mesma condição, exceto por esse detalhe. Meu CB é outro. Então, vamos calcular o outro CB. O outro CB, a gente vai pegar esse trecho triangular. Então, 4 metros, 622,41. $622,41 é 534,65. A mesma coisa. A gente vai vir aqui, vai dividir isso daqui de 1/4 em 1/4, que na verdade vai dar 1 metro, 1 metro e 1 metro. Esse trecho aqui, esse é o meu momento máximo. Aqui eu vou ter o meu momento A. Aqui eu vou ter o momento B. E aqui eu vou ter o momento C. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode traçar uma linha aqui. Todo mundo aqui para cima é 534. Faz uma relação de triângulo com esses trechinhos. Ajuda demais. Né? Você vai identificar que você tem aqui 600,47, 578,53 e 556,59. Mesma coisa, só que agora a gente vai substituir aquela equação anterior, essa equação aqui, com esses valores. Cada um desses valores a gente vai substituir nessa equação do CB. E aí, pessoal, já vou
substituir, só estou dando uma aceleradinha para a gente ainda ir para o próximo passo, tá, pessoal? É rapidinho. CB. Silvia deve estar chateada aí, né, Silvia? Não está dando para copiar. Mas Mas tá difícil. não, é rapidinho. Porque senão não dou conta de falar o cortante ainda hoje. Eu preciso finalizar essa matéria. Porque eu vou fazer alguns exercícios, videoaulas, e eu preciso finalizar isso para vocês entenderem as outras videoaulas. Então, 3 vezes 4 vezes 578,53 mais 3 vezes 556,59. Então, meu CB, para essa situação, já fiz o cálculo 1,06. Aproximadamente 1. Olha só a diferença. 1 era 1,67. Estava aumentando em 67%. Aqui reduziu, né? Na verdade, não reduziu, não fez nada, né? Então, eu volto nessa minha equação. Olha aqui, que eu lembrei que dá para fazer. Não sei que dá para fazer isso daqui. Ó, beleza. Alta tecnologia, hein? Não conhecia essa não, hein? Essa daí eu aprendi agora, antes da aula, eu estava fuçando esses botãozinhos aqui. Vou te Eu contar acho, uma outra. acho que nem o Wander sabe isso aí. Cara, tem um negócio aqui que eu fiquei impressionado, cara. Tem que até Sei mostrar para não, viu, vocês. João? Ó, isso daqui eu tenho que mostrar para vocês, ó. FD dividido por gama é igual a SD. Olha, bicho, vou fazer isso daqui, ó. Transformar isso daqui em uma equação, cara. Não deu muito certo, não. Essa da aula deu, cara. Mas ele Porque transforma. o FD no F ficou tão detalhado. Excelente. Mas você viu aqui, ó, ficou quase um F, olha lá. Ó. Olha Sim. Que da hora, velho. E aqui, esse é o PowerPoint? PowerPoint, cara. PowerPoint, eu tenho uma mesinha digitalizadora aqui que eu escrevo nela e ajuda pra caramba. Bacana, legal. Aí, olha aqui, eu substituí o FD aqui. O CB aqui. Então, meu MRK, agora eu vou ter que calcular. 32,07. Sessenta e 710 quilonewton centímetro. Este daqui é o momento fletor. Acho que o menor momento fletor, né, de todos, deixa eu ver aqui anteriormente, deu... Ó, tinha dado 113, o outro tinha dado 79. Então, vamos lá, vamos todos, né? Ó, flambagem lateral da mesa, a flambagem local da mesa, 71.672. Flambagem local da alma, 79.762. Então, tudo característico, tá? Então, até agora, eu estou trabalhando com só valor característico. Tem outro detalhe. Vou ter que corrigir aqui. É o tal do copiar e colar, é brabo, né, cara? João, esse negócio de copiar e colar, a gente esqueceu de mudar aqui, cara. Esse daqui muda, né? Os lâminas ali, né? Não, esse daqui, ó, mas esse daqui eu esqueci de mudar, ó. Esse daqui, ele é 50 e...
56,66. Então, Eu vou te confessar que eu não estou preocupando tanto em copiar, não, porque eu entendi a ideia, né? cara, mas eu esqueci do negócio aqui, cara. Eu fui no embalo do Ctrl+C, Ctrl+V, o resto mantém, lambda P, lambda R. Eu tenho certeza que a Silvia viu isso. Vi tudo, claro. Só não quis corrigir o professor. 79, 775 menos 550, 690, 39. Beleza, agora vai dar. Ó. Aqui, o meu aqui deu 73.647,4. Bom, não sei se está certo não, mas eu encontrei aqui mais ou menos esse valor, né? Bati a calculadora, se alguém puder conferir aí também. Esse é o Vamos fazer MRD. então, Ainda tem o 5666, MSD aqui. 5666 menos 42,07 dividido por 42,07. Isso aqui vai multiplicar 79,765 menos 50,690,5. Beleza. Aí agora eu pego 79,765 menos a resposta, multiplico vezes 1, 73,647,36. Beleza, então tá bom demais, acertei. Aí no final das contas a gente tem isso daqui, o meu MSD. Meu MRD é 73, se eu não me engano é o menor de todos. Vamos conferir mesmo, porque isso aí estou no embalo também. Ó. Ah, não é. Aqui, ó. 71.672. Esse 71.672 ele é o menor momento fletor de todos na seção transversal. Então, na verdade, meu MSD aqui é igual a 71.672 dividido por 1,1, que vai me dar 65,156 kN, centímetro. O que acontece? Então, quer dizer que a minha peça, num caso de ruptura, ela vai romper, na verdade, a resistência da minha peça, a resistência dominante, é sempre a menor das três análises, FLA, FLM e FLT. O FLT, a menor resistência nossa, é 71.672 característica, na hora que eu transformei para de cal, caiu ainda um pouquinho, mas se eu comparar todas as características, 71.672 versus 79.000 versus no trecho 1, 113, a resistência do trecho 1, e a resistência do trecho 2, 73, que é o característico, né? Então, quer dizer que a minha peça vai ser dominada pela mesa, digamos assim. Então, essa é a análise à flexão. A nossa análise, ela termina aqui a flexão. Não, obviamente, a gente tem também que analisar depois o estado limite de serviço, que a gente vai analisar. Só que o próximo passo, depois que eu analisei a flexão, depois que eu determinei em qual aspecto a minha peça ela vai romper, depois que eu fiz esse pequeno passo, né? Então, tudo isso que a gente fez está resumido aqui. O menor momento fletor vai definir o meu MRD. Acho que eu escrevi MSD ali, MRD, com base nas três verificações: flambagem lateral de torção, flambagem local da mesa, flambagem local da alma. Beleza. Qual que é a próxima verificação nossa? A próxima verificação diz respeito ao solicitação ao esforço cortante, conforme a gente havia comentado.
Então, eu tenho aqui determinado, não existia lá no nosso exemplo anterior, né, nas nossas análises, um momento de plastificação. Aqui existe também um cortante de plastificação, é quando a minha alma, ela plastifica devido ao excesso de cortante, digamos assim, né, o excesso de esforço cortante, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Quase que um esforço torsional da seção transversal, né? Tem um efeito chamado efeito de Coriolis aqui dentro. Bom, então o que eu vou fazer? Bom, vou fazer essas verificações, né? Então a gente vai seguir vamos aplicar essas verificações no exemplo, que também não fogem muito do que a gente viu anteriormente, a ruptura. Primeira coisa, determinar qual é o índice de esbeltez da minha peça. Com base no índice de esbeltez, vou determinar também as faixas de plastificação, né? Ou, na verdade, as faixas de ruptura da minha peça. E aí a gente continua. Então, vamos lá. Vamos pelo exemplo, eu acho que vai ser mais tranquilo. Verificação esforço cortante. E eu analiso também a necessidade ou não de colocar enrijecedores na peça. Primeiro passo é a gente calcular, então, o índice de esbeltez, que é, no caso, H sobre TW. Se a gente for lembrar, isso daqui é a flambagem, lá na flambagem lateral, flambagem local da alma, a gente fez esse cálculo. Consequentemente, era 475 dividido por 8, que deu 59,38, mais ou menos. Tá aí. Próximo passo, lambda P. Eu não vou saber se ele está abaixo ou acima do lambda P sem calcular o lambda P. Qual que é a equação? 1,1 raiz de KV é a FY. A gente vai ver quem que é esse KV. Então, 1,10 vezes raiz KV vezes EA sobre FY. Para determinar esse KV, a gente vem aqui nos slides, nas equações, está aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer eu vou analisar minha alma sem enrijecedores. Se passar, beleza, não preciso colocar nada. Caso haja necessidade de colocar algum enrijecedor, a gente vai lá e recalcula isso com base em outros valores de KV. Então, primeira coisa, KV igual a 5 para almas sem enrijecedores transversais. Tá aí. Então, meu KV vai ser inicialmente 5. Então, inicialmente, lambda P igual a 1,1, 5, 20.000 quilolitros por centímetro quadrado, dividido por 35. Isso daqui vai dar 58,80. Já calculei. Meu lambda está dando 59,38, então, consequentemente, eu tenho que calcular o lambda R. Está acima do lambda P, ó. Esse valor está acima desse valor. Está quase que esbarrando, né? Mas tem que calcular. Aí a gente volta nas equações. Tá aqui. 1,37 kV é a FY. 1,37 kV é 5, é a 20.035, que é igual também, eu já calculei, 73,23. Então, quer dizer que o meu lambda P menor do que o lambda, que é menor do que o lambda R. O que isso daqui significa para a gente? Pô, significa que a ruptura está dentro desse intervalo. E quem é esse sujeito? Está aí. Eu vou conseguir determinar meu esforço cortante resistente com base nessa equação. Então, lambda P, que eu já calculei, o lambda P dividido pelo lambda vezes PL. PL está aqui, ó. É o esforço cortante de plastificação.
que, cara, o processo é muito similar ao que a gente fez anteriormente para o momento fletor. Então, ó, esforço cortante de plastificação, 0,6, área da alma, vezes FY. Lembrando que 0,6, vamos aqui, né? 0,6. A área da alma, a gente tem querendo ou não, um pequeno detalhe aqui. Que na área da alma, vocês vão considerar tudo. Porque se a gente for pegar minha seção transversal, aqui, ó, a minha alma, ela é isso tudo aqui, ó, para o esforço cortante. Então, uma partezinha da mesa entra, essa parcelinha da mesa entra como elemento resistente na alma. Então, consequentemente, eu vou utilizar a altura toda da minha seção transversal. Então, os 500, que é a altura do perfil, né, 50 centímetros, vezes, que é o 8 milímetros, 0,8 centímetros, vezes 35, e vai nos dar 840 quilonewton. Esse é o esforço cortante de plastificação. Então, quer dizer que o meu VRK, conforme a gente viu, era o lambda P, sobre meu lambda, vezes o meu VPL. Então, quer dizer que o meu VRK, o esforço cortante resistente característico, é 58,80 dividido por 59,38 vezes 840, que é igual a 831,79 kN. Esse é o esforço cortante resistente da alma. Característico. O VRT é 831,8 dividido por 1,1. Vai dar mais ou menos 756,18. Aí eu pergunto, qual era a solicitação? Quanto valia o VSD? Para eu poder comparar. Se eu for lá no meu... Deixa eu ver se eu tenho aqui... na nossa distribuição de carga... Está aqui. No ponto C, o maior carregamento atuando nesse ponto é 229,4 e o maior carregamento atuando nesse outro ponto era 85 kN. O maior esforço cortante na minha seção transversal está nessa região C. Cara, se nessa região C, que está muito solicitada, atender, né, basicamente, então, para todas as outras seções, então está atendido. E isso acontece lá na minha seção transversal. Porque a resistência é 756 e o nosso cortante é 229 kN, aproximadamente, né? Então, atende perfeitamente. Tranquilo? Parece tranquilo, parece de boa. Beleza. Só que ainda tem uma outra verificação. Porque é o seguinte, o seu enrijecedor, ele passa a ser, eu vou fazer uso aqui de um desenho que está lá no livro, o nosso enrijecedor, ele passa a ser um elemento comprimido. Por quê? Porque eu tenho aquela carga normal, que é o meu VSD, e ele passa a comprimir esse enrijecedor, desculpa, ele passa a comprimir o enrijecedor que está logo abaixo do meu ponto de aplicação de carga. Aí você me pergunta, mas
A gente acabou de ver aqui que não ia ter enrijecedor na minha peça. De fato, a minha seção transversal ela resiste ao esforço cortante, só que tem um detalhe que eu passei para vocês em uma aula, falei, todo carregamento concentrado é necessário o uso de um enrijecedor na minha seção transversal, que é isso daqui que a gente tratou na última aula, né? Na penúltima aula. Quando eu tenho uma carga concentrada na minha seção transversal, eu tenho que naturalmente fazer o uso de um enrijecedor. E todos os pontos de aplicação de carga são pontos né, que você tem todos os pontos de aplicação né, que recebem a carga são pontos de concentração. Então, aquele ponto onde a gente tem o encontro de vigas, que é o encontro CD e o encontro EF, naturalmente a gente vai ter que fazer o uso de enrijecedores. Mas enrijecedores que são exclusivos para o reforço da seção que recebem a carga concentrada. A sua seção como um todo, ela está resistindo ao esforço cortante. Como que a gente faz o dimensionamento, então, desse enrijecedor para receber essa carga concentrada? Na verdade, é basicamente uma verificação, como é que seria um nome correto? É uma relação. Formulazinha do Euler? Não. Isso daqui o enrijecedor. Eu vou definir primeiro a seção transversal do enrijecedor e depois eu vou fazer a análise de compressão desse enrijecimento. Mas a geometria, né, vamos dizer assim, eu determino com base nessa relaçãozinha aqui. Ó. E a partir daí eu vou fazer a verificação da compressão desse meu enrijecedor. Porque até então não tem nada definido. O meu enrijecedor ainda não tem seção transversal definida. A gente vai definir aqui agora. Ferramenta. Isso é bacana de saber, que eu não sabia que verificava, não. Eu lá na área, vamos. Você tem o quê? Tem chapa de um quarto aí? Tem. Vamos pegar um quarto aí, tá bom. Coloca. Basicamente, ó, a gente vai precisar saber, né? Por exemplo, ó, quem vai ser o meu BS, qual que seria a largura dessa chapa, e essa largura da chapa, ela naturalmente é uma relação entre a espessura da alma do meu elemento e a largura da mesa. Eu vou ter que voltar lá na minha seção transversal e pegar as informações aqui. Ó. Vou colocar aqui também. Está ali embaixo mesmo? Então, ó. Primeira relação, para a gente determinar quem é o nosso BS. BS é igual a mais meio de TW, nosso TW é 8 milímetros, então vamos colocar aqui 8 milímetros, tem que ser maior ou igual a 1/3 de BF, nosso BF é 300 milímetros. Então, eu vou igualar isso tudo. Então, vou colocar aqui um igual de todo tamanho, que é a maior relação, tem que ser maior ou igual, vou trabalhar com a relação limítrofe. Então, meu BS tem que ser 300, 100, né? 300 dividido por 3, 100, menos 4. Chegou a 96 milímetros. Então, basicamente, essa daí seria a minha largura. Aí, o que a gente vai fazer, já que dá para adotar aqui, eu vou adotar um número redondo. 100 milímetros. Melhor para cortar chapa e tudo mais. Quem é meu TS? A espessura desse meu elemento tem que ser maior do que meio de TF. TF é a espessura da mesa, que é 12,5. Ou BS, a gente acabou de calcular que é o 100, dividido por 0,56, raiz de 20.000
que é o EA, dividido por 35. Isso vai me dar 7,47 aproximadamente. 7,47 e aqui vai me dar 6,25. Então, obviamente, a gente vai adotar o maior valor. Usando o maior valor, um número redondo, 8 milímetros. Que é a mesma chapa da mesa, da alma, basicamente. Então, eu vou ter que uma chapa de 100 por 8. Espessura 8. Pronto. Eu já pré-dimensionei essa minha seção transversal. Agora eu vou fazer uma verificação se essa chapa ela é capaz de resistir ou não ao esforço de compressão. É uma verificação que, basicamente, a gente vai levar em consideração essas condições aqui. Se a gente estiver analisando esse meu elemento de topo, o meu elemento está sendo comprimido é um elemento de chapa dessa natureza. Se eu estiver olhando como se eu estivesse observando, como se eu estivesse observando aqui agora, olhando aqui de cima. Então, aos olhos do observador, eu estou vendo de topo esse meu elemento. Então, eu estou vendo aquela minha chapa com 100 milímetros, acabei de determinar, meu BS, 100 milímetros, mais 8 aqui no meio. E a espessura de 8 também. Isso é importante para quê? Para eu determinar a minha área resistente, seria meu AG, que é nada mais do que 2 vezes 10 mais 8, 2 vezes 10 centímetros mais 0,8, vezes a espessura de 0,8. 2 vezes 10 centímetros mais 0,8, vezes 0,8, vai me dar uma seção transversal de 16,64 centímetros quadrados. Beleza. Próximo passo nosso, já que esse meu sistema ele é um sistema que ele está sendo solicitado a compressão, eu vou analisar segundo um elemento comprimido. Vou colocar aqui enrijecedor NCS, solicitação. Vocês vão lembrar, π vezes modularidade vezes momento de inércia dividido por KL ao quadrado. Então, essa daqui era a equação que a gente tinha, tomando como referência um elemento comprimido duplamente simétrico. Se eu analisar esse meu elemento, como a flambagem ela vai correr em torno do... Vamos ver aqui. Pode ocorrer em torno do eixo de menor momento de inércia, né? Então, eu vou ter aqui a minha base. Aqui. Essa é a minha base. Base 0,8, altura... Não, é o contrário. Deixa eu calcular aqui meu momento de inércia em relação a y, que é base 0,8. A base é um pouco maior, né, não? 10 mais 10 208? mais 0,8 isso. vezes 0,8 ao cubo. 0,8 sobre o que? 8? 6? Sobre 12. 12, isso. Você está entendendo, Rafael? As duas mergulhas de enrijecimento junto com a alma formam como se fosse uma chapa em pé, né? Isso, justamente Como se fosse isso. uma chapa em pé. Aí você... Chapa em pé. É isso mesmo, uma chapa em pé. A partir daí, ela
ela Você calcula a pode, flambagem dela. ela pode sofrer uma ruptura por esmagamento da chapa, né? Que seria justamente a flambagem desse meu elemento. Então, aqui daria... Bacana. Se você quiser fazer um 3D disso aí, não era ruim, não. Só uma sugestão. Pera, deixa eu tentar calcular esse trem aqui. Dividido por 12. Aqui deu 0,8874 centímetros ao cubo, a quarta. Bom, vamos ver se é isso mesmo. E a nossa altura, que aí ó, o que o João falou seria isso daqui. Ó. Vamos ver se eu consigo aqui, cara. Aqui vem a chapa. A gente está calculando a verificação, né? E Junta com a irmã dela do outro lado ali, ela vira uma chapa equivalente, uma né? única chapa, é isso. Agora tem um Ah, detalhe, rapaz. Não, eu estou calculando aqui, mas ela não vai flambar em torno do eixo Y, não. Porque ela está travada completamente nessa direção, ó. A alma está travando esse meu elemento completamente nessa direção. Então, bom, vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ver o que vai dar. Porque eu estou achando que em torno do outro eixo, eu tenho aqui em torno do meu eixo Y e aqui em torno do meu eixo X. Só que em torno do meu eixo Y, ela está travada toda nessa direção aqui. Ó. Então, ela não vai flambar. Para ela flambar, seria só essa pecinha. É muito mais difícil. Então, pode ser que a gente tenha em torno desse outro meu eixo X. Momento fletor momento de inércia em torno do meu eixo X. Bom, mas vamos lá, vamos continuar, vamos ver o que vai dar. Aí a gente, até pelo horário aí, qualquer coisa a gente finaliza aqui. Comprimento total de flambagem é o 475 centímetros, porque é o comprimento destravado dessa minha chapa. Então, consequentemente, π vezes 20.000 vezes o momento de inércia 0,8874 dividido por K. O nosso K é 1, porque é apoiado, dividido por 47,5 centímetros ao quadrado. Vamos ver o que vai dar aqui. Quatro vezes π. Tá dando 24,71, né? Não é isso, não. Porque tá dando uma resistência muito baixa. É muito baixa. Faz sentido ser no outro sentido. Se eu não me engano, aqui vai ser em torno do meu eixo X, tá? Porque justamente pelo travamento que eu tenho aqui, ó, da alma. E no outro sentido, querendo ou não tenho travamento, né? Eu posso ter minha mesa em cima, de certa forma, está travando, né? Esse meu elemento, ele flambar, mesmo ele tendo uma inércia muito grande em torno do meu outro eixo. No Bom, X, ó, 600 praticamente, centímetro ao quarto. 600? Então vamos lá. 600. Vamos colocar 600 aqui, que é o I de Y, não, I de X. E aqui Isso conta errada, 600. né? Isso daqui vai me dar uma resistência de π.
Pi ao quadrado, né? 52.492, aproximadamente. E aqui eu esqueci do pi ao quadrado também. De toda forma, aqui está dando 52.492 quilonewton, mais ou menos. Então, essa seria a resistência da minha chapa. Bom, eu vou deixar isso daqui para a gente avaliar. Bom, já está tarde. Essa é a minha carga crítica de Euler, basicamente, né, que seria. Então, o que a gente faria aí na sequência ainda é a continuidade ainda das análises que diz respeito a tem que calcular ainda, né, o índice de Beltrés. Não estou sem os slides aqui, só pelas minhas anotações. Mas vamos só dar um direcionamento, né? Eu tenho que calcular ainda aquele lambda zero, né? A partir do lambda zero, o índice de Beltrés reduzido, que é o meu FY sobre o NCI, que a gente acabou de calcular, que seria a carga crítica de Euler. Só que, obviamente, a partir dele eu vou identificar o meu QC, tomando como base o QC, aí sim eu vou ter a capacidade de calcular a minha carga resistente da minha chapa, que é QC, área da seção transversal, FY dividido por, ainda tem o que na verdade não tem, né? Não tem a flambagem local, dividido por 1.1. Então, basicamente, essa daqui que seria as verificações. A área da seção transversal a gente já tem, FY a gente já tem, NCI a gente já tem, né, que seria a carga crítica de Euler, e a partir daí a gente identifica o QC. QC, ele pode ser obtido por meio de tabela, tá, pessoal? Então, tabelando, a gente vai ter a resposta aqui, para quem quiser já fazer em casa, essa daqui, ó, eu já fiz. E a nossa carga crítica também, que eu desenvolvi, vai dar 526,91 kN. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha chapa ela tem uma resistência de 526,91 kN, ao passo que a solicitação aqui é de 229 kN. Então, quer dizer que a chapa que eu escolhi, ela atende perfeitamente à solicitação, visto que a resistência dela 526. Seria basicamente isso. Aí sim, finaliza 90% do exercício. Os outros 10% é simplesmente análise de estado limite de serviço, que é L sobre 350, né? Bom, mas aí a gente deixa para a próxima aula.